Deixa eu te perguntar uma coisa, Sô. O que inspira a sua vida? O que te faz ter aquela boa reflexão sobre um assunto ou atitude? Eu sou movida por muitas inspirações que me faz querer dedicar e ser uma pessoa melhor no mundo. E esse é um podcast criado, inspirado e comandado por mim, Cris Maria, que pode te inspirar. Seja bem-vindo e inspire-se! Ei, tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo o que você está passando. Lembra de onde você veio e aonde você chegou? Lembra de todos os livramentos que você já passou? Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Oi, gente, mais um episódio no ar, mais uma quarta-feira e hoje eu comecei diferente, como vocês puderam ouvir. Já comecei com uma letra linda de uma música que é a base da inspiração de hoje. E também foi proposital para que você já possa ir lembrando de coisas que talvez na hora do acontecimento da sua vida você não entendeu e depois com o tempo você olhou para o céu e disse: meu Deus, mais uma vez o Senhor arrasando e me mostrando que seus planos são maiores que os meus. Quantas vezes você já fez isso? Eu já fiz várias vezes, até hoje eu faço, confesso aqui pra vocês. Essa semana eu me senti inspirada para vir aqui gravar o 5º episódio com esse tema para vocês, através de um fato que aconteceu comigo. Na verdade, vem acontecendo, né? Não é de hoje, mas o que aconteceu nessa última semana me marcou muito, e até mesmo conversando com outras pessoas. Muitas das vezes nós temos planos, mas nem sempre aquele projeto é para ser nosso. Ou às vezes a gente precisa passar por um longo caminho de aprendizado, de experiência, para poder chegar naquela conquista. Independente do que você acredita ou não, no meu caso eu sou católica e é claro, eu acredito em Deus e eu confio muito na intercessão também de Nossa Senhora na minha vida, em tudo na minha vida. E eu aprendi, e até hoje eu aprendo, na verdade, a entregar tudo nas mãos de Deus, porque é uma luta diária, né? Às vezes a gente fala: Deus, eu entrego tudo nas tuas mãos, mas com aquela desconfiança, com aquele medo de confiar tudo, talvez não saia do jeito que a gente queira, né? E é aquilo que eu acabei de falar. Nem sempre tudo, às vezes, que a gente quer ou que a gente planeja, acontece do jeito que a gente quer, ou nem tudo é pra ser nosso. E Deus normalmente não, Deus sempre, na verdade, nos surpreende com coisas até melhores e maiores do que a gente possa imaginar, né? E Deus, gente, toma conta de tudo e me dá tudo aquilo que eu mereço e preciso. Não só comigo, mas, né, como com todos nós. Como diz a música que eu acabei de recitar, eu coloquei, né, um pedacinho aqui para tocar no início. Quem cuida de mim, quem cuida de você não dorme. E esse tema de hoje me trouxe muitas lembranças, até de coisas que eu já planejei na minha vida e às vezes eu me frustrei, mas mal eu sabia que o que estava preparado para mim era muito melhor. Eu vou começar hoje, eu trouxe umas lembranças para poder compartilhar com vocês e eu vou começar até com o fato de quando eu passei na faculdade pela primeira vez. Eu tinha acabado de sair do ensino médio e essa época é aquela época que fica aquela cobrança, né? Até, às vezes até da nossa família de o que você vai fazer, né? E agora? O que você vai cursar? Você já tem plano? Porque você tem que pensar em alguma coisa. Então, eu queria muito, né? Eu já tinha em mente que eu queria fazer algo que envolvesse comunicação. Se eu não me engano, eu acho que eu já sabia que eu queria... eu já sabia que eu queria fazer jornalismo. E eu tava naquela luta de vestibular e tal, estudar para poder passar, né, ou no Enem, enfim, alguma faculdade, universidade para
cursar jornalismo. E eu me lembro que, né, namorava nesse tempo. Eu tinha uns 17, 18 anos. Enfim, né, meu pai também tinha acabado de falecer. Foi um ano depois que ele tinha acabado de falecer. Então a gente estava passando por situações assim muito complicadas, né, de acontecimentos recentes na minha família. E eu tava em busca de conseguir entrar na faculdade. E aí eu lembro que eu consegui, né, estudei muito, e eu consegui passar em uma faculdade em Minas Gerais, na cidade de Varginha, a famosa cidade dos ETs. E eu fiquei super empolgada. Nossa, meu sonho. Eu falei, meu Deus do céu, eu queria muito, né, passar, e eu consegui. Fiquei tão feliz, gente, fiquei muito feliz. E aí fui, né, toda empolgada, contar pra minha família, e na época pro meu namorado também. Só que naquele tempo a minha mãe ficou muito receosa de me deixar ir pra um lugar longe, sozinha, e também, né, ela tava, assim, vivendo um luto também por conta do falecimento do meu pai. E aí ela falava que eu era a companhia dela, que ela queria que eu fizesse uma faculdade mais perto e tal. E naquele tempo eu até entendi ela, né? Depois a gente foi também calcular, né, a questão de orçamento e tal, ia ficar muito caro para eu fazer faculdade lá. Aí eu acabei também preferindo ficar, né, na minha cidade mesmo, onde eu tava morando naquele tempo, e não fui, né, eu também acabei não indo. Mas fiquei muito frustrada, porque eu falei, nossa, era uma oportunidade e tal, mas eu não consegui, né, ir. Mas tudo bem, né, mesmo ali chateada, continuei, né, estudando, não desisti, e com a mentalidade do tipo, cara, uma hora vai dar certo, né, se for pra fazer aqui ou em outro lugar, se for pra ser jornalismo ou não, uma hora vai dar certo. E continuei. E tempos depois surgiu a oportunidade de eu prestar vestibular numa outra faculdade, que é a faculdade atual que eu tô hoje. No tempo que eu entrei, que foi em 2020, tinha um programa incrível, que era de bolsa mais estágio. Então eu ganhava a bolsa, ganhava mais de estágio, era tudo garantido. Então eu ia ter custo só com o que eu fosse consumir, né, na cidade, que era moradia, alimentação e tudo mais. E aí eu falei, cara, minha chance, né? E aí eu fui, prestei o vestibular e passei. E eu lembro que eu fiquei super com medo, falei, nossa, e agora, né? Porque da outra vez eu passei, foi tudo aquilo, e agora será que eu vou, que vai dar certo? E eu contei pra minha família, contei pra minha mãe, todo mundo me apoiou, né? E eles ficaram muito felizes também do lugar onde eu passei, da faculdade, né? Aonde eu ia começar a cursar. E meus irmãos se juntaram, né, organizaram tudo pra poder me trazer. Eu vim com estabilidade, minha mãe ficou super feliz. E eu vim, né, e tô até hoje aqui, graças a Deus, cursando jornalismo. Se Deus quiser, o ano que vem eu me formo. Eu acredito que tudo isso que aconteceu comigo não foi em vão. Porque eu até falo hoje para as pessoas que eu conheci aqui, né, onde eu moro atualmente, que é Cachoeira Paulista, e as amizades que eu fiz aqui, as oportunidades que eu tenho até hoje através da faculdade que eu faço aqui, eu falo que se eu tivesse passado, na verdade, se eu tivesse ido para outra faculdade em Minas, em Varginha, onde eu tinha passado, eu não estaria vivendo o que eu tô vivendo hoje. E talvez não, né? Eu acredito que com certeza era para eu estar vivendo o que eu tô vivendo hoje, com as pessoas com quem eu tenho um laço de amizade, alguns, né, até de família mesmo, que a gente acaba se aproximando um pouco mais, e as oportunidades que eu tenho hoje, até mesmo de estagiar em uma rádio. Então eu acredito que nada é em vão. Tudo que a gente vivencia, tudo que eu tô vivenciando hoje foi porque era para ser assim. E se lá atrás eu passei por aquilo, talvez era uma preparação, um amadurecimento para que eu possa viver o que eu tô vivendo hoje. Naquele tempo eu reclamei, fiquei chateada, tudo, mas olha pra você ver, hoje eu até falo que hoje, olhando lá atrás e tal, eu não trocaria nada do que eu vivi. Sou muito grata por tudo que eu tenho hoje. Então tem coisas que eu não entendo, tem coisas que a gente não entende, né? Naquele tempo eu não entendi, fiquei super triste. E hoje, de verdade, eu tô vivendo coisas que eu nunca imaginei na minha vida, e muito melhor, né? Um dos fatos que eu queria trazer pra vocês era esse. Um outro fato da minha vida também que eu vivi, não entendi no tempo, e depois falei, cara, não era pra ser assim. Uma vez eu tava também nessa fase, tinha acabado de sair do ensino médio, e eu queria muito arrumar um emprego, né? Falei, enquanto eu não arrumo uma faculdade, vou trabalhar. E aí tava nessa fase de procurar emprego, era de menor ainda, e eu optei
por tentar menor aprendiz, que era mais chance pra mim, né? Eu não tinha experiência no mercado de trabalho, tinha acabado de sair do ensino médio. E aí eu entrei no programa de jovem aprendiz e eu passei numa oportunidade de emprego, só que não era nada a ver com a minha área, era questão de administração, mexia com cálculos e tal, porcentagem, dinheiro, essa coisa. E eu, nada a ver comigo. E eu fiz a entrevista de emprego, lembro que eu fui chamada, passei. Aí o rapaz virou pra mim e falou assim, tá, você passou, você só vai ter que, né, ver essa questão de cálculo e tal, mas você pode passar aqui na segunda-feira, assinar o contrato pra você começar. Falei, tá bom, né? Só que, gente, sério, eu não me senti bem naquele lugar. Sabe, não é que eu ia fazer de mau jeito, mas, talvez eu iria trabalhar e não ia me sentir bem. E é aquilo que eu sempre falo nas minhas redes sociais, quando a gente trabalha com aquilo que a gente gosta, não é trabalho, né? É uma coisa leve, é uma coisa boa. Tudo bem que nem tudo na vida a gente pode escolher, mas eu falei, cara, eu vou deixar essa oportunidade pra quem precisa mesmo, pra quem quer, e talvez vai ter mais oportunidade aqui do que eu, que vou ficar aqui numa coisa que eu não gosto, talvez vou vir trabalhar, nossa e tal, num lugar que, né, eu não queira muito, não goste muito e tal. Eu ia me empenhar se eu fosse, claro, trabalhar lá, mas não era uma coisa que eu almejava tanto. Então eu deixei essa vaga, essa oportunidade para uma outra pessoa e continuei. Falei, não, eu vou encontrar uma coisa que eu me identifique, que vai dar certo. Gente, tempos depois, eu não desisti, mas enquanto eu procurava, eu fazia bicos em outros lugares e tal. E quando foi no final de 2019, eu consegui um emprego assim, não era aquele emprego do sonho e tal, mas era o começo e eu aceitei, encarei. Eu lembro que era um emprego numa loja de roupa de bebê, era uma loja de enxoval de bebê. Ela tinha tudo, roupa e tal. Eu entrei de cabeça e foi um emprego incrível, e que através desse emprego, inclusive, que eu tive oportunidade para poder conquistar aquilo que eu tenho hoje. Fiz amizades incríveis que eu levo até hoje pra vida. E naquele tempo eu lembro da minha gerente, a Ju. Se não fosse ela, eu não teria passado na faculdade. Eu lembro até hoje quando eu falei pra ela, na verdade, que eu precisava entrar mais tarde um dia, porque eu ia precisar fazer uma prova e tal. Ela super me apoiou e foi um emprego onde eu aprendi muito, eu cresci muito e eu tive muitos desafios e que eu tive uma experiência, sério, incrível, tanto ali de trabalho, de convivência com pessoas, que me tratava como ser humano, com educação, sabe? E isso tudo soma. E eu acredito que nada é por acaso. Tudo isso que eu contei pra vocês, da faculdade, desse emprego, foi tudo acontecendo gradativamente, um acontecimento após o outro. E aí, logo em seguida, né, passei na faculdade, no vestibular, aí eu entrei na faculdade onde eu tô hoje. Aí eu lembro que eu entrei na faculdade, fiquei 1 mês e meio, aí logo em seguida já veio a pandemia. Lembra que eu falei pra vocês que a faculdade era vinculada à bolsa, mas estágio. E eu lembro que eu tinha muito medo de me chamarem para fazer estágio na pandemia, porque eu lembro que eles estavam adaptando, depois quando foi amenizando, para chamar as pessoas para estagiarem na pandemia, né? Claro, com todas as orientações lá de saúde, usando máscara, álcool gel e tal. E eu falava, que não me chamem agora, porque eu não quero ir agora. Porque eu tinha voltado para casa da minha mãe para ficar com ela lá. E aí eu falava que eu só queria voltar depois que acabasse tudo. Eu falei, que não me chamem agora, que chamem só depois. Eu não quero vou começar a fazer estágio agora e tal. Mas mal eu sabia que os planos de Deus eram diferentes do que eu planejava. E eu lembro certinho de um mês, acho que foi no mês de agosto do ano passado, o pessoal do RH da faculdade, vinculado com a faculdade onde eu curso jornalismo hoje, me mandou mensagem falando que eu fui chamada para fazer entrevista para o estágio. E eu lembro que eu fiquei muito frustrada. Falei, cara, eu não queria fazer estágio agora. Por que me chamaram? Eu queria esperar mais um pouco e tal. E eu super com medo ali do novo e tal. E aí eu fiz a entrevista. E aí eu lembro que falaram que eu ia fazer entrevista em 2 lugares, né? Ou era na casa de missão, vinculado à comunidade que tem a faculdade onde eu curso jornalismo, ou na rádio. E eu ficava, gente, o que eu vou... Eu lembro que até eu falava, rádio, o que eu vou fazer numa rádio? Eu não tenho voz, eu não tenho aptidão, não sei nem como é que eu vou prestar serviço e ajudar em rádio. E se eu for pra casa de missão, o que eu vou fazer lá e tal? E eu ficava com muito medo. E aí quando eu recebi a notícia de que eu ia estagiar na rádio, gente, eu fiquei, sério,
tremia, eu ficava com muito medo. Eu falava, cara, e agora? Como é que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E eu tinha outros planos, porque eu queria arrumar um emprego enquanto eu não voltasse às aulas presencialmente, me estabilizar para poder voltar e tal. E aí, mas, né, graças a Deus deu tudo certo. Na época, o ano passado eu ainda estava em São José dos Campos, não tinha voltado para Cachoeira Paulista ainda, então eles me adaptaram na rádio de São José dos Campos, na verdade, até voltar às aulas presencialmente. E aí comecei a estagiar na rádio de São José, da rádio da Canção Nova, né, pra quem não sabe. E aí comecei a estagiar lá e, gente, foi uma surpresa. Assim, hoje, depois de um ano estagiando, eu até falo, né, dou até risada. Graças a Deus, né, graças a Deus mesmo, ele não me ouviu e me deu essa oportunidade. E naquele tempo eu não entendi o porquê que eu fui chamada naquele tempo, sendo que eu pedia pra não ser chamada. Eu rezava, meu Deus, eu não quero ser chamada, não quero ser chamada. Eu ia dormir rezando pra não ser chamada. E eu fui chamada e hoje eu dou graças a Deus, porque toda a oportunidade que eu tenho hoje, todo o aprendizado, como eu falei, um ano estagiando na rádio, todas as amizades que eu venho tendo, pra quem me acompanha sabe, tem a Vanessa, que é uma pessoa incrível na minha vida e que vem me ensinando tanto. Então, tudo isso eu não entendi antes de ser chamada, ou quando eu fui chamada. E hoje eu entendo que é preciso eu estar passando por aquilo para ter o que eu tenho hoje. Então, assim, são muitos acontecimentos que acontecem na nossa vida que a gente não entende. Igual recentemente, agora eu tive uma mudança de prédio aonde eu estagiava. A gente foi realocado, né, com um outro grupo de comunicação. E eu ficava, nossa, a gente tava tão acostumado, eu tinha acabado de chegar em Cachoeira Paulista, fazia 6 meses que eu tava nesse prédio da rádio, trabalhando com o pessoal da rádio, e a gente foi realocado, dividiu as pessoas, né, o pessoal que fazia produção para os programas da rádio foi para um prédio junto com outro setor, e eu fui, né, eu e a equipe de jornalismo ali da rádio foi para um outro prédio. Eu falava, nossa, vai mudar, vai ter essa mudança, nossa, depois de 6 meses eu me acostumei com o pessoal daqui, agora vai mudar, vai colocar a gente com outras pessoas. Às vezes a gente acha que é uma mudança que não vai dar certo, e a gente reclama, e a gente fica, ai meu Deus, como é que vai ser? Ai, por que tá acontecendo isso e tal. Mas a gente não sabe, né? Tudo o que acontece tem um propósito. E num momento a gente não entende, gente. É sempre assim, a gente não entende o porquê que aquilo tá acontecendo. Mas a gente tem que ter a confiança de que algum propósito tem, né? Eu tenho uma frase que eu sempre falo, que tudo nessa vida ou vira lição ou vira aprendizado. Então a gente tem que encarar. Se der certo, né? Graças a Deus, vamos que vamos. E se não der, a gente adapta, a gente, né, vê uma outra forma, a gente muda o caminho. E eu venho aprendendo muito isso, principalmente nesse último fato que aconteceu, nesse último acontecimento dessa mudança de prédio. E lá eu tô vivendo uma fase incrível, conhecendo pessoas novas que me receberam muito bem e que são pessoas animadas. Então, assim, é um novo lugar onde eu vou receber um novo aprendizado. Talvez a gente fique pensando, mas por que isso tá acontecendo? Mas lá na frente eu vou entender. Talvez até por alguma coisa que vai acontecer na minha vida, que talvez eu já pedi lá atrás, ou que eu venho pedindo agora, e que eu preciso desse caminho, desse processo para poder amadurecer, para eu poder aprender. E lá na frente, quando eu conquistar, eu falar, cara, olha, se não fosse isso na minha vida, nada disso estaria acontecendo. E tudo isso que aconteceu comigo, gente, claro que levou tempo, né? Todas essas situações que eu citei não foi de um dia pro outro, tanto que o da faculdade que eu contei que eu passei foi em 2017, depois eu fui conseguir entrar nessa faculdade que eu tô só em 2020, 3 anos depois. O do emprego, acho que demorou uns 2 anos entre essa transição. Da rádio eu fiquei 1 ano em São José, depois eu vim pra Cachoeira Paulista, tive que me adaptar, e em meio a 6 meses que eu fiquei aqui em Cachoeira Paulista nesse prédio, agora eu mudei pra um outro. Então, assim, tudo leva tempo. A gente precisa parar com a murmuração, enxergar o lado bom das coisas, fazer a nossa parte, né? Eu costumo dizer que a gente fazendo a nossa parte, tudo que vem depois é consequência. E então que a partir de hoje a gente se inspire, pratique mesmo a cada dia, né? Cada um com a sua crença, com a sua fé, a viver, agradecer, entregar, confiar e esperar, né? Ter essa paciência e humildade em confiar, mesmo que sem entender naquele momento, mas tenha certeza que quando acontecer, mesmo que lá na frente, depois de um tempo, você vai entender. Tudo tem o seu tempo e nada é por acaso.
Fiquem com Deus e a gente se encontra na próxima quarta-feira com mais um episódio que pode te inspirar.